Mais um programa com o padrão Liberdade. Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus e o amor infinito de Deus nosso Pai esteja com você, rádio ouvinte, e com toda a sua família. Há que levantar os olhos e devassar zonas mais altas. É preciso cogitar da colheita de valores novos, atendendo ao nosso próprio celeiro. Não se resume a vida a fenômenos de nutrição, nem simplesmente a continuidade da espécie. Laborioso serviço de iluminação espiritual requisita o homem. Valiosos conhecimentos reclamam-no a esferas superiores. Trecho da mensagem Levantai os Olhos, extraída do livro Vinha de Luz, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Com ela iniciamos o programa Espiritismo em Marcha. Espiritismo em Marcha. Momento de reflexão. Bom dia. Que Deus nosso Pai e o Mestre Jesus abençoe a todos. A mensagem de hoje tem o título Flagelos, do livro Fé, Paz e Amor, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Ante as calamidades que afligem a natureza, gerando o espetáculo deprimente das provações coletivas, não te esqueças daquele mundo vivo que somos nós mesmos, governado por leis que não poderemos trair. Lembra-te de que todos os nossos desacertos na luta e deserções do dever representam deplorável plantação de males em nossa rota. É por isso que a experiência atual para nós outros permanece cheios pelos destroços de ontem, quando a nossa invigilância favoreceu na estrada que nos é própria os flagelos morais que hoje nos patrocinam as dificuldades e os sofrimentos. Os obstáculos do templo familiar, os impedimentos afetivos, os espinheiros profissionais e os tremendos conflitos interiores que nos assomam a vida constituem dolorosas reminiscências dos cataclismos da alma que nós mesmos criamos. Regeneremos assim o destino, suportando com heroísmo e serenidade a inquietante reajuste de agora. Achamo-nos à frente do passado que ainda vive em nós. E se nos propomos alcançar o futuro de firmamento sem sombra em que desejamos viver, saibamos carregar a cruz de provas e inibições que nós mesmos talhamos, a fim de que, com ela e por ela, possamos proclamar perante a lei o nosso justo resgate, garantindo dessa forma a posse de nossa verdadeira libertação. Espiritismo em Marcha. Agenda. A partir da próxima segunda-feira, dia 13, a AME, a Associação Municipal Espírita de Caruaru, situada à rua Professor José Leão, 567, bairro Maurício de Nassau, retornará à realização de palestras públicas. Outras instituições que estão com reuniões públicas são o GEGAD, na rua Benjamin Larena, 172, bairro Divinópolis, o Centro Espírita Lar de Jesus, na terceira Travessa Clara Nunes, 132, no bairro São João da Escócia,
É a rua que fica por trás do Colégio Jesuína. A Casa Chico Xavier, na rua João Soares de Lira, 1563, no bairro Divinópolis. A União Espírita Vinha de Luz, na rua Boa Viagem, número 70, bairro Petrópolis. E a Casa Allan Kardec, na rua Serinhaém, 555, Boa Vista 12. A observação dos cuidados sanitários para evitar a disseminação da pandemia do coronavírus continuam. O uso de máscaras, distanciamento social e, sobretudo, a vacinação. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Retribuir o mal com o bem. Continuação. Outrora, sacrificavam-se vítimas sangrentas para aplacar os deuses infernais, que não eram senão os maus espíritos. Aos deuses infernais sucederam os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo demonstra que esses demônios mais não são do que as almas dos homens perversos, que ainda se não despojaram dos instintos materiais, que ninguém logra aplacá-los, senão mediante o sacrifício do ódio existente, isto é, pela caridade. Que esta não tem por efeito unicamente impedi-los de praticar o mal, e sim, também o de os reconduzir ao caminho do bem e de contribuir para a salvação deles. É assim que o mandamento, amai os vossos inimigos, não se circunscreve ao âmbito acanhado da terra e da vida presente. Antes, faz parte da grande lei da solidariedade e da fraternidade universais. Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Aprendestes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. E que se alguém quiser pleitear contra vós, para vos tomar a túnica, também lhes entregueis o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dai àquele que vos pedir, e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. São Mateus, capítulo 5, versículo 38 a 42. Os preconceitos do mundo, sobre o que se convencionou chamar ponto de vista, aliás, ponto de honra, produzem essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria, uma ofensa com outra ofensa. O que é tido como justiça por aquele cujo senso moral não se acha acima do nível das paixões terrenas. Por isso é que a lei mosaica prescrevia olho por olho, dente por dente, de harmonia com a época em que Moisés vivia. Veio Cristo e disse: retribuí o mal com o bem, e disse ainda: não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra. Ao orgulhoso, este ensino parece uma covardia, porquanto ele não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em tornar uma vingança. E não compreende porque sua visão não pôde ultrapassar o presente. Dever-se-á, entretanto, tomar ao pé da letra aquele preceito? Tão pouco quanto o outro que manda
se arranque o olho quando for causa de escândalo. Levado o ensino às suas últimas consequências, importaria ele em condenar toda repressão, mesmo legal, e deixar livre o campo aos maus, isentando-os de todo e qualquer motivo de temor. Se não pudesse colocar um freio às agressões, depressa todos os bons seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, obsta a que alguém estenda o pescoço ao assassino. Enunciando, pois, aquela máxima, não pretendeu Jesus interdizer toda defesa, mas condenar a vingança. Onde encontrar uma instituição espírita? Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, localizado na Rua 25, número 96, bairro das Rendeiras, antiga Coab 3, ao lado do Parque Municipal. Reuniões públicas quartas e sábados às 8 horas da noite. GEGAD, Grupo Espírita Gabriel Delany, localizado na Rua Benjamin Larena, número 172, bairro Divinópolis. Ponto de referência, Borracharia 24 horas, próximo à Rua Bahia. Reuniões públicas, quartas e sextas, às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. O Livro dos Espíritos. Questão 671. Que devemos pensar das chamadas guerras santas? O sentimento que impele os povos fanáticos, tendo em vista agradar a Deus, a exterminarem o mais possível os que não partilham de suas crenças, poderá equiparar-se, quanto à origem, ao sentimento que os excitava outrora a sacrificarem seus semelhantes? Resposta dos espíritos. São impelidos pelos maus espíritos e, fazendo a guerra aos seus semelhantes, contravêm a vontade de Deus, que manda amem cada um o seu irmão como a si mesmo. Todas as religiões, ou antes todos os povos, adoraram o mesmo Deus, qualquer que seja o nome que lhe deem. Por que então há de um fazer guerra ao outro, sob o fundamento de ser a religião deste diferente da sua? Ou por que não ter ainda atingido o grau de progresso da dos povos cultos? Se são desculpáveis os povos de não crerem na palavra daquele que o Espírito de Deus animava e que Deus enviou, sobretudo os que não viram e não lhe testemunharam os atos, como pretenderdes que creiam nessa palavra de paz, quando lhes ides levá-la de espada em punho? Eles têm que ser esclarecidos e devemos esforçar-nos por fazê-los conhecer a doutrina do Salvador, mediante a persuasão e com brandura, nunca a ferro e fogo. O Espiritismo na Bíblia. Na carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 13, lemos: E que tenhas em grande estima e amor por causa da sua obra. O Espírito Emmanuel comenta essa passagem bíblica na mensagem intitulada Pelas Obras. Faz parte do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que assim nos escreve: esta passagem de Paulo, na primeira epístola aos Tessalonicenses, é singularmente expressiva para a nossa luta cotidiana. Todos experimentamos a tendência de consagrar a maior estima apenas àqueles que leem a vida
pela cartilha de nossos pontos de vista. Nosso devotamento é sempre caloroso para quantos nos esposam os modos de ver, os hábitos enraizados e os princípios sociais. Todavia, nem sempre nossas interpretações são as melhores. Nossos costumes, os mais nobres, e nossas diretrizes, as mais elogiáveis. Daí procede o impositivo de desintegração da concha do nosso egoísmo, para dedicarmos nossa amizade e respeito aos companheiros, não pela servidão afetiva com que liguem ao nosso roteiro pessoal, mas pela fidelidade com que se norteiam em favor do bem comum. Se amamos alguém tão só pela beleza física, é provável encontremos amanhã o objeto de nossa afeição a caminho do montouro. Se estimamos em algum amigo apenas a oratória brilhante, é possível esteja ele em aflitiva mudez dentro em breve. Se nos consagramos a determinada criatura só porque nos obedeça cegamente, é provável estejamos provocando a queda de outros nos mesmos erros em que temos incidido tantas vezes. É imprescindível aperfeiçoar nosso modo de ver e de sentir, a fim de avançarmos no rumo da vida superior. Busquemos as criaturas, acima de tudo, pelas obras com que beneficiam o tempo e o espaço em que nos movimentamos. Porque um dia compreenderemos que o melhor raramente é aquele que concorda conosco, mas é sempre aquele que concorda com o Senhor, colaborando com Ele na melhoria da vida dentro e fora de nós. Onde encontrar uma instituição espírita? Casa Allan Kardec, localizado na rua Seriem, número 555, bairro Boa Vista 2. Reuniões públicas, domingos, terças e quintas, às 8 horas da noite. Fraternidade Espírita Emmanuel, localizado na rua Deputado Torres Galvão, número 379, bairro Salgado, próximo à Policlínica. Reuniões públicas, quartas e sábados, às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. Apresentação: Soares e Silmara. Pronto. Outra vez estamos aqui, rádio ouvinte, com você que nos acompanha no programa Espiritismo em Marcha, que ainda não está sendo realizado ao vivo, o que impossibilita a sua participação direta através do telefone da rádio, e por isso trouxemos algumas questões com os temas que abordamos nessa manhã. Estamos vendo que as instituições espíritas em Caruaru estão paulatinamente abrindo as suas reuniões públicas, né? Amanhã, a AME, a Associação Municipal Espírita de Caruaru, terá reunião pública às 8 horas da noite. Mas queremos sempre ressaltar os cuidados com a disseminação do coronavírus, né? O uso da máscara, o distanciamento social, a vacinação para todos, porque a pandemia ainda não terminou. Ela tem havido uma redução, mas ainda não terminou. Precisamos manter-nos atentos e cuidadosos. Vamos aí para a primeira questão com os temas dessa manhã. Por que Emmanuel nos indica devermos devassar zonas mais altas? Emmanuel, na mensagem do livro Vinha de Luz, que abrimos o programa nessa manhã, deixa bem claro de que é necessário levantar os olhos e devassar zonas mais altas. Devassar zonas mais altas é o convite que Emmanuel nos faz
a investigarmos, a aprofundar o nosso conhecimento sobre a vida espiritual. As zonas mais altas é as vibrações de vida que se estendem fora das cogitações puramente materiais. E para que isso aconteça, como ele diz, é preciso levantar os olhos. Levantar os olhos, entendamos, é perceber a realidade material durante a nossa encarnação, buscando os valores espirituais que estão ocultos. O entendimento da vida durante a nossa encarnação, utilizando-se dos instrumentos do esclarecimento que a doutrina espírita nos possibilita. Então, é preciso que hajamos desse modo. E aí ele deixa bem claro: a vida não se resume a fenômenos de nutrição, nem simplesmente da continuidade da espécie. Ele está dizendo que para cada um de nós há objetivos elevados que devemos nos abrir, nos sensibilizar e procurar alcançá-los. A vida limitada apenas à satisfação das necessidades físicas nunca trará plenitude nem sentimento de verdadeira felicidade para o homem. É a isso que Emmanuel se refere. Vamos para mais uma questão com os temas que abordamos nessa manhã. Os demônios são as almas dos homens que vieram na Terra? Na leitura que tivemos do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, Amai os vossos inimigos, é colocado no próprio texto da mensagem essa frase: o Espiritismo demonstra que esses demônios mais não são do que as almas dos homens perversos. Os espíritos que se apresentam no plano espiritual como mensageiros do mal ou do demônio, na verdade, foram almas de homens que viveram na Terra. O Espiritismo, baseado na revelação do próprio Cristo, aonde somos chamados à compreensão da paternidade divina como sendo igual para todos os filhos, não criando uns melhores do que outros, não separando criações em anjos, demônios e criaturas humanas, mas, na verdade, dando início à nossa caminhada existencial, todos no mesmo nível. Mas houve, durante a própria experiência encarnatória, aqueles que se colocaram e agiram de forma contrária às determinações das leis divinas e com isso geraram sofrimentos. Esses sofrimentos não aceitos geraram revolta. A revolta abriu campo para que esses espíritos, retornando ao mundo espiritual, não admitissem as consequências do que fizeram e tornarem-se fomentadores do mal, incentivarem os próprios homens a sofrerem a sua intervenção, desde que para isso tenham dado receptividade. Então, o Espiritismo, de uma vez por todas, elimina aquele entendimento de que existem demônios como criaturas criadas eternamente para o mal. Na verdade, existem espíritos que foram homens falidos e que temporariamente fomentam o mal no plano espiritual. Mas uma coisa é certa: todos eles, mais adiante, chegarão ao arrependimento e à reparação de tudo o que fizeram, porque é um destino para toda criatura humana a perfeição e a felicidade suprema. Vamos para mais uma questão. Como entendermos as provações coletivas? As provações coletivas
elas fazem parte dos chamados flagelos a que a humanidade tem de enfrentar por ser a Terra um mundo de provas e expiações. E na mensagem de meditação do livro Fé, Paz e Amor, nós ouvimos a mensagem flagelos, aonde é tratado essa questão, aonde a espiritualidade, através do Emmanuel, nos diz o seguinte, achamo-nos à frente do passado que ainda vive em nós e nos propomos a alcançar o futuro sem sombra em que desejamos viver. Ao mesmo tempo em que ele diz: ante as calamidades que afligem a natureza, gerando o espetáculo deprimente das provações coletivas, não te esqueças daquele mundo vivo que somos nós mesmos, governado por leis que não poderemos trair. Então vamos entender aqui a questão das provações coletivas a que toda a humanidade está submetida. É uma consequência da natureza do homem, do seu passado encarnatório, aonde fenômenos da natureza, geradores de contrastes, de conflitos, vêm ajudar o homem a reajustar-se perante as leis divinas e a despertar para os verdadeiros valores da vida, que são os valores espirituais. Eis o objetivo de estarmos a mercê nas provações coletivas desses desastres, inclusive como esse que estamos vivendo, da pandemia do coronavírus, que tem a sua disseminação em todo o mundo de uma maneira tal aonde as chamadas provações coletivas alcançam muitas vezes toda uma família, levando-as à desencarnação através da contaminação do vírus. É claro que é preciso entender que o cuidado, as medidas sanitárias, a parte que nos cabe de não estarmos mais à mercê, no caso da pandemia do coronavírus, faz parte do livre-arbítrio de cada um de nós. Mas, por outro lado, sabemos que por trás de tudo isso que acontece na Terra, o objetivo maior é o despertamento do homem ao entendimento dos verdadeiros objetivos da vida, o seu crescimento espiritual, o despertar para uma realidade de vida que não esteja mais submetida às vicissitudes de um planeta como a Terra. Nós agradecemos a todos que nos acompanharam. Se possível, compartilhem, divulguem nosso programa. Até o próximo domingo, às 7:30 da manhã. Muita paz para todos.